Na cidade de Chipre, em 300 a.C., vivia um comerciante muito rico, chamado Zeno. Enquanto estava em uma viagem de Fenícia para Pireu, seu barco afundou, junto com toda a sua carga. Por causa desse único evento, um evento totalmente fora do controle de Zeno, ou de qualquer pessoa, esse homem muito rico, de repente, ficou pobre instantaneamente. Imagine-se sendo Zeno. Como você reagiria ao ver todo o seu trabalho de uma vida sendo arrastado pelo ralo pela força da natureza? Qual seria a reação apropriada? Você ficaria com raiva? Triste? Sentiria que a vida o enganou? Para a maioria de nós, essas seriam reações normais, mas não para Zeno, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança dura uma eternidade, e uma pequena reformulação de sua mentalidade pode se desdobrar em mudanças maiores e mais impactantes mais tarde. O cerne do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Após ler as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zeno criou e ensinou o estoicismo. Segundo Zeno, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta e devemos usar esse controle com grande eficácia. Em vez de chorar pelo leite derramado, ou neste caso, pelos bens afundados, Zeno concentrou-se em manter sua compostura diante da situação, permanecendo calmo e neutro, apesar de seu infortúnio. Hoje, as pessoas inadvertidamente veem os estoicos como pessoas que não podem ser quebradas, que não costumam ceder aos extremos emocionais, passando por acessos de raiva ou ataques de ansiedade. Mas a ideia original por trás do estoicismo era muito mais do que isso. Em vez de ser apenas uma maneira de descrever pessoas não emocionais, o estoicismo era uma maneira de ver, descrever e entender o mundo. Era uma forma de vida, e essa forma de vida perdurou por séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações de hoje, da mesma maneira que foi aplicada há milhares de anos. E seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar essas emoções negativas decorrentes de experiências negativas e transformá-las em pensamentos que nos proporcionam uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é tudo, e cada pessoa no mundo tem experiências diferentes e, portanto, perspectivas diferentes das coisas. Desde que os estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em locais públicos, sua filosofia geral era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar grandemente qualquer pessoa, e assim, não fazia sentido esconder esse conhecimento atrás das quatro paredes de uma escola ou dos pátios do palácio. Como resultado, qualquer pessoa, desde escravos até imperadores, poderia aprender e se tornar um estoico, e assim o fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis do mundo incluem Epicteto, que se traduz como adquirido, porque ele já foi escravo, Sêneca, que foi um estadista renomado, e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos que já existiu. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que significa literalmente cidadão do mundo. Quando as pessoas ouvem essa palavra hoje, pensam em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres por causa de sua diversidade. Este era o tipo de união e convivência que os estoicos pregavam. Na época da fundação do estoicismo, as mulheres não podiam seguir a filosofia, mas os estoicos discordavam completamente disso. Musônio Rufo, mestre de Epicteto, certa vez disse: "Não são apenas os homens que possuem vontade e uma inclinação natural para a virtude, mas as mulheres também. As mulheres se alegram não menos que os homens com ações nobres e justas e rejeitam o oposto de tais ações. Já que isso é assim, por que é apropriado para os homens procurar e examinar como podem viver bem, ou seja, praticar a filosofia, mas não para as mulheres? Mesmo em uma época em que não era popular, as mulheres podiam aprender livremente sobre o estoicismo e se tornar estoicas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo
como um modo de vida. Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções podem atrapalhar as coisas. Na realidade, não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem conosco. Ficamos tristes porque coisas ruins inesperadas acontecem conosco. A chuva é algo bom. Ela ajuda a regar nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas a verdade é que quando aquela nuvem escura te pega do lado de fora, sem um guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então, por que não começamos a chorar quando começa a chover? É porque, embora a situação seja ruim, aprendemos a esperar a chuva. É algo inevitável. Não podemos controlar o clima. Embora seja chato, a chuva passa e a luz retorna. O estoicismo nos ensina que, da mesma forma, devemos esperar que tudo de ruim que pode acontecer, acontecerá. Imagine o pior resultado e fique contente sabendo que poderia acontecer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário, um exercício destinado a aumentar os sentimentos de gratidão. Durma no chão da sua cozinha, tome banhos frios quando normalmente toma banhos quentes, coma apenas batatas por alguns dias, coisas assim. Este exercício ajuda você a entender que não importa o quão difícil fique, você ainda sobreviverá e potencialmente prosperará se sua mentalidade estiver correta. Ao suportar essas situações desconfortáveis, preparamos indiretamente nossa mente para futuros infortúnios. Com o estado atual do mundo, onde anúncios são constantemente empurrados goela abaixo, somos levados a acreditar que se não tivermos a próxima melhor coisa, parecer de certa maneira ou ganhar uma certa quantia de dinheiro, nunca seremos felizes. Esta mensagem é importante agora, mais do que nunca. Entramos no mundo sem saber muito de nada. Crescemos sendo ensinados em casa, na escola e observando o mundo por nós mesmos. A questão é, precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se o fizermos, poderíamos estar estabelecendo expectativas irreais para nossas vidas, deixando-nos ultimamente desapontados e insatisfeitos. Isso não é uma maneira de viver. Em vez disso, devemos nos concentrar em nos melhorar para nós mesmos. Devemos fazer coisas para nós mesmos e apenas por esse motivo. Anexar qualquer esperança externa ou anexos secundários às ações que tomamos quase sempre leva à decepção. Na maioria das vezes, acabamos tentando preencher esse vazio com coisas externas. Gastar todo o seu dinheiro em um carro chique, uma casa ou até começar uma família. Às vezes, fazemos todas essas coisas pelo seu valor externo e não pelo seu valor interno. Mas o estoicismo ensina que, se abordarmos a vida dessa maneira, colocamos nossa felicidade nas mãos de forças externas, forças que podem sempre falhar. Carros quase sempre quebram, desastres naturais destroem cidades inteiras e as taxas de divórcio aumentam a cada ano. Mas mesmo as coisas gratuitas na vida têm um custo, o custo do espaço, tanto físico quanto mental. Como Sêneca escreveu uma vez, aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam para você. Em vez disso, devemos colocar nossa felicidade em nosso valor intrínseco como seres humanos e em nada que temos ou podemos adquirir fisicamente. Devemos escolher fazer o nosso melhor para manter a cabeça fria, independentemente do que a vida nos reserve. Porque, independentemente do que quisermos, no final do dia, não temos controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem, mas temos todo o controle sobre como reagimos a essas coisas. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante na filosofia estoica. Nas palavras de Epicteto, a principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar e separar as questões para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são externas e não estão sob meu controle, e quais têm a ver com as escolhas que eu realmente controlo. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que podemos controlar do que não podemos controlar. Precisamos determinar nosso valor não a partir de coisas que não podemos controlar, mas das coisas que podemos. Esforçar-se para alcançar metas é uma boa qualidade, mas desmoronar quando essas coisas não seguem o seu caminho
é, do ponto de vista de um estoico, inútil. Fazer vídeos no YouTube é, bem, muito mais fácil do que ser um imperador romano, mas ainda pode ser desafiador às vezes. Primeiro, você precisa formar sua ideia, o que leva uma eternidade. Depois pesquisar essa ideia, descartá-la porque é ruim, começar de novo, roteirizar o vídeo, criar o vídeo, editá-lo, fazer a miniatura, título e tudo mais antes de clicar em enviar. Tudo até o momento em que você clica em enviar está totalmente sob seu controle. No entanto, uma vez que você clica no botão de envio, o poder muda para o algoritmo do YouTube. Ainda assim, muitas pessoas julgam o sucesso de seu canal no YouTube ou conta no Instagram com base em quantas visualizações e assinantes ou seguidores eles têm, métricas das quais, na maior parte, estão além do seu controle. Os estoicos ensinam que, em vez disso, você deve julgar o sucesso do seu trabalho com base na quantidade de esforço que você coloca, e não no resultado de suas esperanças externas. Confie no processo. Viver com menos significa desvincular-se das algemas sociais que você essencialmente colocou em si mesmo. Pense em uma pessoa que tem trabalhado duro em seu emprego nos últimos 6 meses. Agora ele sente que merece uma promoção, então ele vai até seu chefe com seu relatório de desempenho. O chefe agradece, não concede a promoção, e ele vai para casa pensando que deve ser ruim em seu trabalho. Ele não considera que o chefe pode simplesmente ter acordado com raiva. Outra pessoa pode ter sido mais qualificada naquele momento. Ou talvez a empresa estivesse apenas perdendo dinheiro e simplesmente não podia pagar. Ele não conhece o motivo, mas ainda está chateado. Se ele simplesmente colocasse seu valor na qualidade do relatório de desempenho que entregou, continuasse fazendo o que estava fazendo para conquistar a promoção que queria, ele poderia ter sido muito mais feliz no geral. Com a perspectiva certa, seu objetivo não teria sido diminuído, mas apenas adiado. É essa reformulação de sua mentalidade que é crucial. Um verdadeiro estoico não vê seus sucessos com base no ganho financeiro de seus empreendimentos, mas se conforta com o fato de que pode levar uma vida confortável, sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Existem 4 virtudes principais do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. A sabedoria é ser capaz de separar o que é interno do que é externo, e a capacidade de escolher nossa reação às coisas que nos acontecem. Como Viktor Frankl disse, entre o estímulo e a resposta, há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Coragem, 2 palavras: persistir e resistir. Temperança, ou moderação, é o que acabei de fazer mais com menos, dizer mais com menos palavras. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk brigam no topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite de riqueza deve ser simplesmente ter o que é essencial e depois ter o suficiente. A justiça é a mais importante de todas as virtudes. Instrui que ninguém deve fazer mal a outro, porque todos nascemos um para o outro, para fazer o bem, uns aos outros, e não a nós mesmos. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto lutava contra o apartheid, foi condenado à prisão perpétua, onde ficou por 27 anos antes de ser finalmente libertado. Quando foi libertado da prisão, foi eleito presidente da África do Sul, e muitas pessoas pensaram que ele ia punir brutalmente todas as pessoas que tinham algo a ver com o apartheid ou sua prisão. Mas é claro que não fez isso. Durante todo o tempo na prisão, Mandela leu as obras de Marco Aurélio e aprendeu muitos dos valores fundamentais do estoicismo, todos os quais ele praticou ao longo de sua vida. Em vez de pedir as cabeças dos infratores, Nelson Mandela instou seu povo a buscar o oposto: relaxar e reconstruir. Ele enfatizou que o passado estava agora além do controle deles, e que a única coisa que podiam fazer era encontrar uma maneira de avançar e construir uma nação melhor. Este é o caminho do estoico. Na medicina moderna, o estoicismo está no centro de procedimentos como a terapia comportamental racional e a logoterapia. A TCR ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamento negativos
que podem estar causando problemas emocionais e comportamentais. Permite desafiar a lógica por trás desses pensamentos negativos com lógica, e quando percebemos que muitos deles são infundados, podemos substituí-los por crenças mais produtivas e saudáveis. A logoterapia, por outro lado, é baseada no princípio estoico de que os seres humanos são impulsionados por um propósito. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos preencher nossas vidas com significado e felicidade simplesmente descobrindo qual é esse propósito. Como muitos de nós sabemos, no entanto, isso é mais fácil dizer do que fazer. É um processo, assim como tudo o mais. Temos que reprogramar a maneira como pensamos, fora com o velho, dentro com o novo. Para resolver nossos problemas com a felicidade, devemos praticar o alto valor. Ao redirecionar nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar, podemos parar de nos fixar nas coisas que não podemos controlar e, em geral, podemos levar uma vida muito mais feliz e realizada. O estoicismo nos ajuda a navegar por tempestades passadas e presentes em águas mais calmas e pacíficas. E se nosso navio afundar e todos nos afogarmos, podemos ter paz no fato de que vivemos uma boa vida, embora não tão longa quanto esperávamos. Porque lembre-se, tudo tem um fim. E aí, pessoal do canal, espero que tenham curtido explorar um pouco sobre o estoicismo comigo hoje. Se vocês gostaram desse mergulho na filosofia antiga e nas lições atemporais que ela oferece, não se esqueçam de deixar um like e compartilhar com aquela pessoa que também está em busca de sabedoria prática para a vida. E não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Estamos sempre explorando diferentes temas que podem nos inspirar, desafiar e, claro, nos ajudar a viver uma vida mais significativa. Se quiserem sugerir algum tema para os próximos vídeos ou compartilhar suas experiências com o estoicismo, deixem nos comentários. Adoro interagir com vocês e construir uma comunidade que busca o crescimento pessoal e o entendimento do mundo. Lembrem-se, a verdadeira riqueza está na nossa capacidade de escolher como reagimos às situações que a vida nos apresenta. Então, continuem buscando sabedoria, pratiquem a aceitação e cultivem uma mentalidade estoica para viver com mais equilíbrio e felicidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, continuem explorando, aprendendo e crescendo.